Salve meu querido aluno, salve minha querida aluna, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Me chamo Francisco Mário, sou seu professor de Direito Constitucional e junto com a aprovação PGE, iremos bater um papo no nosso projeto 30 Minutos. Projeto que objetiva abordar dentro do tempo, cerca de 30 minutos, algum tema relevante dentro da disciplina, no meu caso, dentro do nosso querido Direito Constitucional. E hoje a gente vai conversar sobre algo que vive caindo em prova. Se você faz prova de concurso para Procuradorias da Advocacia Pública, certamente você já se enfrentou com esse tema, já deparou com esse tema algumas vezes. A gente vai bater um papo sobre o processo legislativo, mais pontualmente, emendas à Constituição. Vamos tratar de tudo que é relevante com relação a esse tópico, mas antes de a gente começar a conversar, já segue o canal para não perder nenhuma novidade, para não perder nenhuma atualização. Baixe o material que está disponível para você e me segue lá no Instagram, Prof. F. Mário. Simbora? Vamos nessa. Você acha que sabe tudo sobre emenda à Constituição? Bora ver se você sabe mesmo. Tenho certeza que vão ter alguns tópicos aqui relevantes, interessantes, que você não conhecia. Simbora, vamos conversar sobre o tema. Olha só, galera, o primeiro ponto para a gente conversar é entender o que são normas constitucionais. É do ponto de vista formal, o que é uma norma constitucional. E não só a norma constitucional, qualquer tipo de norma, galera. A gente não pode achar que norma é apenas aquele dispositivo gramatical que você observa com os olhos, ou seja, o texto. Norma não é apenas o texto. O texto é apenas uma parcela da norma. Né? Aquela disposição textual formada por palavras, por letras, aquilo não é a norma tão somente, aquilo é uma parte da norma. Porque a norma ela existe, a norma, melhor dizendo, ela é a aplicação prática daquilo que está textualizado. A norma, de maneira muito simples, é o texto aplicado, é o texto interpretado. A gente partia, antigamente, quando se estudava hermenêutica, se partia da ideia que você se depara com o texto, você interpreta para depois aplicar. Hoje em dia se entende que o processo de interpretação já envolve diretamente a aplicação. Quando você interpreta, você já está aplicando. Porque a norma existe para você aplicar, para resolver problemas reais. Né? Não existe para você apenas teorizar em cima daquele signo linguístico. Então, para facilitar a visualização, a gente consegue decifrar o seguinte, que norma ela é formada por pelo menos dois elementos. O texto aliado a uma interpretação. E lá no colégio você aprendeu que a ordem dos fatores não altera a soma. 3 é igual a 1 mais 2 ou é igual a 2 mais 1, é indiferente. Significa o quê? Que eu posso mexer na norma alterando o seu texto ou alterando a interpretação dada a esse texto. Quando a gente altera a norma por meio da alteração do seu texto, a gente vai ter a atuação aqui do poder constituinte derivado de reforma. Do poder constituinte derivado de reforma. Já quando a gente altera a norma por meio de uma interpretação, a gente vai ter a atuação do poder derivado difuso, que resulta naquilo que certamente vocês já ouviram falar. Né? A atuação do poder derivado difuso vai resultar nisso aqui, galera, na mutação constitucional. Aquela mudança silenciosa da Constituição. Por óbvio, como eu acabei de explicar para vocês, o texto existe para se aplicar em determinada realidade. Se você pegar, por exemplo, a ideia de liberdade, ou melhor dizendo, o signo linguístico liberdade, o texto liberdade, que a Constituição assegura, certamente, linguisticamente, textualmente, a palavra é uma hoje e provavelmente vai ser a mesma palavra daqui a 200 anos e foi há 200 anos atrás também. Mas claro que o significado é diferente. O contexto dentro do qual você aplica aquela disposição normativa, a evolução da sociedade, né, as estruturas sociais existentes, econômicas, políticas, elas permitem fazer evoluir a interpretação daquele termo. Em outras palavras, você modifica a norma sem mexer no seu texto. Essa modificação silenciosa da Constituição, decorrente de uma interpretação evolutiva do ponto de vista econômico, social, político, isso é a mutação constitucional. Então é possível sim produzir norma constitucional sem que haja um procedimento formalizado, mas sim em razão
de uma evolução interpretativa, mas isso é ponto para uma outra conversa, para um outro diálogo. A gente aqui vai concentrar na modificação formal da Constituição, a modificação do seu texto, a atuação do poder constituinte derivado de reforma. É disso que a gente vai conversar, mas a gente fez essa introdução para que você consiga compreender, né, fazer um nivelamento, nivelado aqui, compreendendo onde a gente vai começar. A partir de agora a gente trata desse conceito mais pontual, que é a alteração do texto da Constituição. E olha só, quando a Constituição Federal ela foi elaborada, a Constituição trouxe previsão de duas formas de alteração do seu texto. Então, geneticamente, originariamente, a gente tem duas formas de alteração do texto. O procedimento de reforma e o procedimento de revisão constitucional. A gente vai concentrar aqui, galera, no procedimento de reforma. Mas eu quero que vocês saibam que a Constituição também trouxe a previsão de outro procedimento, a revisão constitucional, trazida aqui no artigo 3º do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, né? O famoso ADCT. Mas por curiosidade aqui, bora dar uma olhadinha nisso aqui, a título de curiosidade. Olha só, eu estou aqui no site do Planalto, né, e você pode observar o seguinte, aqui, né? Aqui é onde está a Constituição, né? Aqui começa, mas aqui em cima você consegue visualizar que a gente tem emendas à Constituição, aqui, ó, emendas à Constituição, emendas constitucionais e emendas constitucionais de revisão. As emendas constitucionais, na aula de hoje, estou gravando essa aula aqui, 21 de abril. Né? Já temos 128 emendas à Constituição, muitas emendas à Constituição. E emendas constitucionais de revisão, nós tivemos 6. Observe que todas elas aqui, ó, a gente teve uma em 1º de março de 94 e todas as demais em 7 de junho de 1994. E por que a gente tem separado aqui emenda constitucional e emenda constitucional de revisão? Justamente por causa disso, galera. Porque enquanto as emendas constitucionais elas foram elaboradas de acordo com o procedimento previsto aqui no artigo 60 da Constituição, as emendas de revisão, o procedimento é outro. Previsão aqui dele no artigo 3º do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Será que é possível alterar a Constituição hoje por meio de uma revisão, de uma emenda de revisão? Antecipo que não. Olha só, bora voltar para cá para vocês visualizarem. Bora abrir aqui, ó, o ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Olha o que diz aqui o artigo 3º. A revisão constitucional será realizada após 5 anos contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso, em sessão unicameral. É assim que a Constituição ela regulamentou a revisão constitucional. Então, olha só, o que é que a gente tem aqui? Para ver a revisão, o que é que a Constituição trouxe para a gente? Ela falou o seguinte, que a revisão... Opa, por aqui que eu estava mexendo na reforma, por aqui para a revisão. Ela falou o seguinte para a gente, que a revisão ela poderia acontecer quando? 5 anos após promulgada a Constituição. Pelo Congresso Nacional, em sessão unicameral e pela maioria absoluta. Observe, inclusive, que é um procedimento mais simples de alterar a Constituição. É um procedimento mais simples. E não está no ADCT à toa. Né? Como o Constituinte fez, a interpretação que a gente tem que dar é a seguinte, olha, se está no ADCT é porque ele queria que fosse um procedimento para ser focalizado em um momento específico no tempo. Que momento é esse? 5 anos após promulgar a Constituição. E assim foi feito. Resultando em 6 emendas de revisão. É a ECR, Emenda Constitucional de Revisão. Atualmente, se você quiser alterar a Constituição, você não pode mais adotar a revisão constitucional. A revisão constitucional ela exauriu sua eficácia no tempo. O artigo 3º do ADCT, ele nunca foi revogado, mas apesar de não ter sido revogado, é uma norma de eficácia exaurida, porque apesar de estar em vigor, não é possível mais ser utilizado atualmente. Né? Então lembra que houve a revisão, né? Haveria aí uma atuação do poder derivado de revisão constitucional, isso aí já exauriu sua eficácia, foram produzidas 6 emendas de revisão. Se você quiser alterar a Constituição hoje em dia,
obrigatoriamente deve ser utilizado, do ponto de vista formal, o procedimento de reforma lá do artigo 60 da Constituição, e vamos bater um papo sobre a reforma constitucional. Então, primeiro ponto aqui, ó. Primeiro passo para se alterar a Constituição é a iniciativa. Quem é que pode apresentar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição? Isso aqui você vai encontrar no artigo 60. Olha só, vou deixar já aqui anotado. Essas regras de alteração da Constituição pela reforma, você vai encontrar aqui no artigo 60 da Constituição Federal. Então, podem propor uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. O presidente da República pode propor. Além do presidente, pelo menos um terço, no mínimo um terço dos deputados federais. Ou pelo menos um terço dos senadores federais. Ou, última possibilidade, mais da metade das assembleias legislativas dos Estados-membros, e aqui você também pode colocar nessa conta a Câmara do Distrito Federal, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. Então a gente tem aqui, ó, 26 estados mais Distrito Federal, 27 dividido por 2 dá 13,5. Não dá 13, não dá para ser 13,5 porque é mais da metade. Então a gente tem o número de 14. Se pelo menos 14 assembleias legislativas, né, se reunirem, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros, é possível apresentar, no âmbito federal, uma proposta de emenda à Constituição. E aqui a gente tem que ter alguns cuidados, galera. A gente tem que ter alguns cuidados. 3 cuidadozinhos. Primeiro, no âmbito federal, não há matéria de iniciativa privativa em PEC. Isso aqui chove em prova. No âmbito federal, não há matéria de iniciativa privativa em proposta de emenda à Constituição. O que é isso? Quando você estuda processo legislativo ordinário, ou seja, modo de elaboração de leis ordinárias, existem algumas matérias que são de iniciativa privativa de certas autoridades. Por exemplo, uma lei que trate de regime jurídico de servidor público federal tem que ser de iniciativa privativa do presidente da República. Uma lei que trate de efetivo das Forças Armadas tem que ser de iniciativa privativa do presidente, ou seja, só ele pode apresentar o projeto de lei. Mas será que há iniciativa privativa para a PEC, para a proposta de emenda à Constituição? A resposta que prevalece hoje em dia, que no âmbito federal não há essa iniciativa privativa. Então você pode, por exemplo, ter uma proposta de emenda à Constituição que trate de regime jurídico de servidor público e essa proposta ter sido apresentada por um terço dos deputados. Faz o paralelo e observa só a informação importante que eu estou te passando. Se um deputado federal ele apresenta um projeto de lei que trate de regime jurídico de servidor público, esse projeto, essa iniciativa, ela é inconstitucional. Ela vai resultar em lei inconstitucional. Por quê? Regime jurídico de servidor público, no âmbito de lei, tem iniciativa privativa do presidente da República, servidor público federal, disso que a gente está conversando. Mas isso não se aplica para emendas à Constituição. Então, um terço dos deputados federais eles podem apresentar uma proposta de emenda que trate de regime jurídico de servidor público. Perceberam? Porque não há que se falar em iniciativa privativa no âmbito federal quando se trata de proposta de emenda à Constituição. Já quando a gente transporta para o Estado, o Supremo tem um entendimento diferente. Olha só, o Supremo entende que se uma emenda à Constituição estadual, agora vamos transportar para o Estado mesmo, a ideia agora é diferente. Tem iniciativa privativa para projeto de lei no âmbito estadual? Também tem. Um projeto de lei que trate de regime jurídico de servidor público estadual tem que ser de iniciativa privativa do governador. Mas se for tratado em uma emenda à Constituição estadual, como é que fica? Olha só a diferença. O Supremo entende que se aquela matéria versada na emenda à Constituição é uma matéria tipicamente para ser tratada em lei, é uma matéria que deve ser tratada tipicamente em lei, e se opta se tratar em uma proposta de emenda à Constituição, essa proposta de emenda tem que ser de iniciativa do governador, se a iniciativa for privativa dele. Então imagine que seja uma proposta de emenda à Constituição estadual que trate de uma questão muito específica de regime jurídico de servidor público estadual. Isso aí, se é uma questão muito específica, né, já é de se olhar de maneira troncha porque vai ser tratado na Constituição do Estado. Deveria ser por lei de iniciativa do governador.
Mas se optar por tratá-la em emenda à Constituição Estadual, essa emenda tem que ser de iniciativa do governador. Se for de iniciativa do deputado estadual, por exemplo, haverá um vício de inconstitucionalidade. Então observe que o tratamento aqui do que o Supremo dá à iniciativa privativa no âmbito federal é diferente do âmbito estadual com relação a essa proposta de emenda à Constituição. Então, em que pese haver aplicação da simetria no processo legislativo federal e estadual, e também municipal, a gente tem algumas diferenças. Essa é uma diferença importante. Então lembra, aquela matéria tipicamente legislativa que é tratada em emenda à Constituição Estadual, se essa proposta deveria ser iniciativa privativa do governador em sede legislativa, também será em sede de emenda à Constituição Estadual. Isso vale para o âmbito federal? Não, galera. No âmbito federal não há iniciativa privativa em se tratando de proposta de emenda à Constituição, beleza? Se liga nisso aí, isso aí é relevante. Tema ótimo para ser cobrado na segunda fase, inclusive. Segundo item importante, não é possível a apresentação de PEC tendente a abolir cláusula pétrea. Isso aqui é texto expresso da Constituição. A mera apresentação de uma proposta de emenda à Constituição tendente a abolir uma cláusula pétrea, forma federativa de Estado, separação dos poderes, direitos e garantias individuais, voto direto, secreto, universal e periódico, está tudo no artigo 60, parágrafo 4º. A mera apresentação de uma PEC tendente a abolir uma cláusula pétrea, isso já fere a Constituição Federal. E nesse caso aqui, pontualmente, é possível até o judiciário realizar controle preventivo de constitucionalidade. Como regra, o judiciário faz controle repressivo. Ele só pode fazer controle preventivo em situações muito peculiares, muito específicas, essa é uma delas. Então, nesse caso aqui, se houver apresentação de uma PEC tendente a abolir uma cláusula pétrea, isso é para ser de logo arquivado. Se estiver tramitando essa PEC que tende a abolir cláusula pétrea, se entende que isso fere direito líquido e certo de o parlamentar participar de um processo legislativo nos moldes previstos na Constituição. Então, o parlamentar, o deputado federal ou senador, poderá impetrar mandado de segurança junto ao STF. Vai impetrar o mandado de segurança junto ao STF, apresentando como autoridade impetrada, né, a mesa daquela casa legislativa onde está tramitando a PEC. Se for Câmara, mesa da Câmara. Se for Senado, mesa do Senado. E o objetivo dele é o quê? É que aquilo seja arquivado. Então, nesse caso, o judiciário vai poder fazer um controle preventivo em cima de uma PEC. Né? Não é um controle repressivo, um controle preventivo porque ainda é uma proposta. Situação muito peculiar, situação excepcionalíssima, que em outra conversa a gente pode aprofundar. Aqui eu quero dar para você uma ideia geral. Entendimento importante do Supremo aqui também, galera. Anote isso aqui, que isso aqui vai chover em prova. Mais uma vez, não há, olha só, não há iniciativa popular para proposta de emenda à Constituição. Mas os estados podem prever iniciativa popular para a proposta de emenda à Constituição estadual. O Supremo tratou disso aqui na ADIM 825, explicar para vocês. Mais uma vez, olha só, toda vez que é exceção, a chance de cair em prova é grande. Vou até tomar uma água aqui. Toda vez que cai exceção, a chance de ser cobrada é grande. Qual é a regra? A regra é que as regras do processo legislativo federal são de reprodução obrigatória para estados e para municípios. Mas há exceções. A gente tratou de uma exceção agora há pouco, questão da iniciativa privativa em emenda à Constituição Federal. Uma outra exceção. A questão da iniciativa popular. Bora compreender aqui. A Constituição Federal, lá no artigo 61, parágrafo 2º, 61, parágrafo 2º, trata de iniciativa popular para projeto de lei. Né? 1% do eleitorado nacional poderá subscrever o projeto de lei, devendo esse 1% estar distribuído em pelo menos 5 estados, e cada estado representado por pelo menos 0,3% do seu eleitorado. Então é possível pegar esse projeto de iniciativa popular e apresentar à Câmara dos Deputados. É assim que funciona. A iniciativa popular para proposta de emenda à Constituição, não, galera. Para proposta de emenda à Constituição Federal, não há iniciativa popular. A iniciativa é apenas e tão somente daqueles que a gente começou aqui. Presidente da República, 1/3 dos deputados, 1/3 dos senadores e mais da metade das Assembleias Legislativas Estaduais e da Câmara Distrital. Apenas esses. Nossa Constituição é rígida, então a sua forma de alteração ela é prevista expressamente num texto da própria Constituição Federal. Não é possível dar uma maior plasticidade a isso, uma maior flexibilidade a isso. Essa regra de ausência de iniciativa popular se aplica à Constituição Federal. O Supremo entende, e aí vem a distinção, que Constituição estadual, como por exemplo a Constituição de São Paulo, Constituição do Estado, pode prever
iniciativa popular para a proposta de emenda à Constituição estadual. Isso mesmo. Então, em que pese não haver previsão de iniciativa popular para a proposta de emenda à Constituição Federal, é perfeitamente possível que o Estado-membro traga a previsão na sua Constituição estadual de iniciativa popular para alterar sua própria Constituição. Né? Aí, os princípios que a gente pode utilizar para justificar o entendimento do Supremo, o principal princípio é o princípio democrático. O princípio democrático. A Constituição Federal optou por não trazer essa iniciativa para a emenda à Constituição Federal. Mas nada impede que o constituinte estadual, dentro da sua autonomia, respeitando a democracia, ampliando o modo de participação popular na elaboração da Constituição estadual e sua modificação, nada impede que ele traga essa possibilidade. Beleza? Então, entendimento aí relevantíssimo do Supremo. Cuidado, atente para isso aqui que a gente conversou. Então, vimos aí a questão da iniciativa. Vamos seguir em frente, vamos tratar agora da votação. Vamos tratar da votação. Como é que se dá a votação da PEC? A PEC deve ser aprovada, a proposta de emenda à Constituição deve ser aprovada pelo quórum de 3/5 dos membros de cada uma das casas do Congresso e tem que ser aprovada 2 vezes, em 2 turnos de votação em cada casa do Congresso. Aqui um cuidadozinho que eu quero que vocês lembrem, que a Constituição não traz previsão de intervalo mínimo entre primeiro e segundo turno de votação. Não confunda com as leis orgânicas. Isso aqui é casca de banana que pode ser cobrado na prova. Olha só. Artigos 29 e 32 da Constituição. Não confundir. O que é que eu quero deixar registrado aqui para que vocês lembrem? Olha só. Quando a Constituição trata de procedimento de alteração da Constituição Federal, artigo 60, ela fala apenas que tem que ser a PEC aprovada em 2 turnos de votação e pelo quórum de 3/5. Ela não fala de intervalo mínimo entre primeiro e segundo turno. Os regimentos internos da Câmara e do Senado até tratam do intervalo mínimo. Eles podem tratar, não tem problema, é matéria regimental. Mas a Constituição Federal não traz em seu texto a exigência de intervalo mínimo. Quando você estuda a Lei Orgânica do Município, artigo 29, e Lei Orgânica do Distrito Federal, artigo 32, vocês vão ver que essas leis orgânicas são formuladas, são elaboradas pela Câmara Municipal, no caso de município, ou Câmara Distrital, no caso de Distrito Federal. Elas devem ser aprovadas pelo quórum de 2/3, não é 3/5. 3/5 é emenda à Constituição. Lei orgânica é 2/3. E em 2 turnos de votação, com intervalo mínimo de 10 dias entre cada um dos turnos. Então, com relação à lei orgânica, a própria Constituição Federal já traz uma previsão de interstício, do intervalo mínimo. Esse intervalo é de 10 dias. Tanto lei orgânica municipal quanto lei orgânica distrital. Mas com relação à emenda à Constituição Federal, a Constituição Federal não traz previsão de intervalo mínimo. Era até razoável que o trouxesse, para evitar, como às vezes acontece, de você ter primeiro e segundo turno no mesmo dia, às vezes com intervalo de poucos minutos entre um e outro. A exigência de 2 turnos é porque o Constituinte, qual é a ideia do Constituinte? Ele quer que aquilo seja analisado com muito rigor, com muita ponderação, com muito pesar. E você botar expressas não traz essa ponderação. Alterar a Constituição é algo relevante, é algo importante. Daí a necessidade de ter esses 2 turnos. Então seria importante que tivesse trazido também o intervalo mínimo, mas não é essa previsão, galera. Então a matéria é puramente regimental, beleza? Então não confundam. E olha só, após ser votada e aprovada, a emenda à Constituição ela vai ser promulgada e publicada. Ela segue para promulgação e para publicação. A emenda à Constituição será promulgada por ato conjunto, é um ato conjunto das mesas da Câmara e do Senado e enviada para publicação. E aqui uma questão interessante com relação às emendas. A emenda à Constituição tem vigência imediata. Essa é a regra. A vigência dela é imediata. Salvo disposição expressa em sentido contrário. E aí você não vai aplicar para a emenda à Constituição a mesma regra que você aplica para as leis. As leis, no seu silêncio, se a lei não tiver uma cláusula de vigência expressa, ou seja, não tem uma cláusula dizendo a partir de quando ela passa a vigorar, você aplica uma cláusula de vigência tácita de 45 dias. Ela passa a vigorar 45 dias após a sua publicação. Isso vale para a emenda à Constituição? Não, galera, não vale para a emenda à Constituição. A emenda à Constituição, a vigência dela é imediata, salvo disposição expressa em contrário. Então observe que aqui é diferente. Para a lei só vai ter vigência imediata se ela assim expressamente determinar.
Porque lei no seu silêncio, vigência futura em 45 dias. Emenda à Constituição, não. Emenda à vigência, ela é imediata, salvo disposição expressa em contrário. Então, se o objetivo é que a emenda ela tenha uma vigência apenas para o futuro, ela tem que expressamente prever essa vigência futura, porque no seu silêncio a vigência é uma vigência imediata, beleza? Então é assim que funciona. Vale aqui o princípio da máxima efetividade da norma constitucional. Então a gente dá a ela uma aplicabilidade mais forte. E olha só, para a gente aqui sintetizar o que a gente conversou. Deixar aqui, eu sei que vocês gostam. Então aqui, ó, lembrar. Primeiro passo. Para aprovar uma emenda é a apresentação de uma PEC. De uma PEC. Quem é que pode apresentar a PEC? Lembra? Presidente da República. Presidente da República. Ou um terço dos deputados federais. Ou um terço dos senadores. Ou, né, bora ficar atento porque tem coisa que a gente vai ver aqui, hein, galera? Essa aqui eu vou botar para a gente sintetizar, mas quero esclarecer alguns pontos importantes para vocês. Ou ainda mais na metade das assembleias legislativas. Onde é que vai começar a votação da PEC? Quando se trata de projeto de lei, como regra, a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados. Como regra, a Câmara dos Deputados é a casa iniciadora. Aqui vai ser um pouquinho diferente. Olha só. Quando a iniciativa for dos deputados, começa na própria Câmara dos Deputados. Quando for do Senado, começa no Senado Federal. Quando for das Assembleias Legislativas, começa no Senado Federal também. Isso aqui está tudo do regimento interno, hein, galera? Então a Constituição não trata disso. A Constituição trata com relação a projeto de lei. Como regra, projeto de lei, a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados. Salvo, né, algumas raríssimas exceções, como, por exemplo, quando o projeto é oriundo do próprio Senado. Aí ok, aí começa no Senado. Mas para a emenda à Constituição, a Constituição é silente, ela não fala, então a matéria é regimental. Então, voltando, quando vem da Câmara dos Deputados, Câmara é a casa iniciadora. Quando vem do Senado, é o Senado. Quando é da Assembleia Legislativa, o Senado também. Quando é o presidente da República, a gente tem um parecer do Senado Federal que diz que ele pode escolher apresentar na Câmara ou apresentar no Senado. Ele escolheria onde apresentar, beleza? Então é assim que funciona. Então bora aqui. Vamos imaginar que começou na Câmara dos Deputados. Essa proposta de emenda foi apresentada na Câmara dos Deputados. Vou até ajeitar aqui que minha Câmara dos Deputados ficou feia demais. Então começou aqui na Câmara dos Deputados. Ele vai ser votado aqui na Câmara, galera, 2 vezes. 2 turnos de votação. E em cada um dos turnos tem que ser aprovado pelo quórum de 3/5 dos deputados. Aprovou na Câmara, porque no exemplo da gente começou na Câmara, se fosse no Senado, né, sairia do Senado e iria para a Câmara. No caso da gente, saiu da Câmara e foi para o Senado Federal. Vai passar pelo mesmo procedimento aqui, 2 turnos de votação e quórum de 3/5. Aprovou no Senado, segue para promulgação. Quem é que vai promulgar? Como a gente viu, a promulgação é feita por um ato conjunto na mesa da Câmara, pelas mesas da Câmara, dos Deputados e do Senado Federal. Então, mesas da Câmara e do Senado, conjuntamente, vão promulgar com o respectivo número de ordem. Promulgou, segue para a publicação. Então, esse é o procedimento quando ela é aprovada. Mas lembra que ela pode ser também rejeitada, pode haver a rejeição da emenda à Constituição. Pode ser que a Câmara ou o Senado, na Câmara ou do Senado, ela não obtenha o quórum necessário. Então vai se aplicar aqui, galera, uma regrinha que a gente chama de regra da... Alguns chamam de princípio. Eu gosto de chamar de regra, porque não é muito bem um princípio, não. Não tem as características básicas que um princípio deve ter. E quais são as diferenças entre regra e princípio, Mara? A gente conversa aí sobre outro dia. Mas se aplica aqui, galera, a irrepetibilidade absoluta. A gente vai aplicar a irrepetibilidade absoluta. O que é isso, irrepetibilidade absoluta? Matéria constante em proposta de emenda à Constituição rejeitada
não poderá ser objeto de nova proposta de emenda à Constituição na mesma sessão legislativa. Repito de novo. Matéria constante de proposta de emenda à Constituição rejeitada não poderá ser objeto de nova proposta de emenda na mesma sessão legislativa, ou seja, naquele mesmo ano legislativo. Não confunda com legislatura. Legislatura é a duração de 4 anos. A irrepetibilidade se aplica dentro da sessão legislativa. É aquele ano legislativo, né? O período do tempo no qual o Congresso Nacional se reúne. 2 de fevereiro a 17 de julho, 1º de agosto a 22 de dezembro, né? Aquele período lá chamado sessão legislativa. Então, é dentro da sessão legislativa que se aplica o princípio da repetibilidade. As provas vivem colocando aí o termo legislatura, que é a duração de 4 anos. Então não é na legislatura, é dentro da sessão legislativa. E aqui uma curiosidadezinha, que quando se trata de rejeição de projeto de lei, se aplica a irrepetibilidade relativa. O que é isso? A matéria constante em projeto de lei rejeitado não poderá ser objeto de novo projeto de lei na mesma sessão legislativa. Irrepetibilidade. Salvo se houver requerimento da maioria dos membros da Câmara ou do Senado. Então tem uma exceção com relação ao projeto de lei. Mesmo que tenha sido rejeitado, é possível reapresentar na mesma sessão legislativa, no mesmo ano legislativo, 2 de fevereiro a 17 de julho, 1º de agosto a 22 de dezembro, se houver requerimento da maioria dos membros da Câmara ou do Senado. Por isso que rejeição de projeto de lei gera a irrepetibilidade relativa, porque tem exceção. Rejeição de emenda à Constituição gera irrepetibilidade na modalidade absoluta. Por quê? Porque não há nenhum tipo de exceção. Realmente não pode aplicar. O que é importante vocês atentarem no que a gente conversou aqui? É para a gente já indo para nosso finalzinho. Participação do Presidente da República. Olha só, o Presidente da República participa apenas de emenda à Constituição na fase de iniciativa. Apenas aqui. Tirando a fase de iniciativa, ele não participa mais em momento algum. Por quê? Porque a emenda à Constituição não se sujeita nem a sanção nem a veto. Sanção e veto são atos legislativos que acontecem dentro do processo legislativo ordinário para produzir lei ordinária ou complementar. Para a emenda à Constituição não há sanção nem veto. Então não há que se falar em sanção e veto de emendas à Constituição. E promulgação de emendas, a promulgação é o quê? É o atestado de existência da norma. A promulgação de emenda não se dá por ato do Presidente da República. Se dá por ato da mesa da Câmara e mesa do Senado conjuntamente. Lei, como regra, quem promulga é o presidente, mas emenda à Constituição não. Então, muito cuidado, muita cautela com relação ao presidente. O único momento que ele participa quando se trata de produção de emendas à Constituição é na fase de iniciativa. E é até possível que seja elaborada a emenda à Constituição se ele sequer participar. Porque pode ser que aquela PEC tenha sido apresentada por uma outra autoridade e não ele. Beleza? Ficou claro isso aí, galera? Olha só, deixei para vocês aqui, depois vocês tiram um print aí, um quadrinho, ficou aqui para vocês, um quadrinho, né, das limitações jurídicas ao poder derivado de reforma. Como a gente viu, né, o poder derivado de reforma, ele tem uma série de condicionantes para atuar, ele é um poder limitado juridicamente, a emenda não pode ser produzida de qualquer forma. Então aqui você encontra as principais limitações. As limitações formais de iniciativa, limitação formal que diz respeito a procedimento. Se subdivide em 3. Iniciativa, apenas aquelas autoridades que a gente viu podem apresentar PEC. Aprovação, 2 turnos de votação, código de 3/5, ou seja, um procedimento difícil. E promulgação. Né? Se dá por um ato conjunto da mesa da Câmara e do Senado. A gente tem as limitações circunstanciais, que são circunstâncias que, quando presentes, impossibilitam alterar a Constituição, estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. E as limitações materiais são as cláusulas pétreas, aquelas matérias que não podem ser objeto de emenda, proposta de emenda tendente à sua abolição. Forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes, direitos e garantias individuais. A gente pode até algum dia, mais na frente, bater um papo mais profundo sobre o poder constituinte. É um tema bacana que costuma ser cobrado em prova. Galera, muito obrigado. Espero que vocês tenham compreendido os aspectos aqui essenciais com relação à emenda à Constituição. É um tema que eu trato no meu livro, está aqui, ó. Diálogos sobre Direito Constitucional. Né? Na parte relativa ao processo legislativo, eu trato com muita cautela e com bastante profundidade desse processo legislativo de alteração da Constituição, emendas à Constituição. Quem não conhece o livro tem uma linguagem muito diferente. É uma conversa entre aluno e professor. Dentro do livro, a gente vai aprofundando os conceitos de acordo com esse diálogo, de acordo com essa conversa.
traz sempre exemplos práticos fortes para ajudar a assimilação dos temas. Né? Você pode, fica à vontade, lá na editora Juspod, você pode inclusive baixar algumas páginas gratuitamente para ver o formato, para ver se você gosta. O pessoal tem adorado o formato, é um livro muito visual, tem um esquema de revisão ao final de cada diálogo, né, onde a gente tem um resumozinho de cada diálogo que a gente faz, então você pode consultar sempre que necessário. Espero que você tenha gostado. Não me esquece de seguir lá no Instagram, Prof. F. Mário. Não esquece de seguir aqui o Aprovação PGE, para não perder nenhuma novidade. Baixe o material. Um beijo, um abraço e até a próxima.